Quem tem razão? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem tem razão? Começando agora aqui na programação da Jovem Pan, nós vamos falar sobre a indicação de André Mendonça, advogado-geral da União, para o cargo no Supremo Tribunal Federal, para a vaga de Marco Aurélio Mello, que ficou aí 31 anos na cadeira do Supremo Tribunal Federal, desde 1990. Foi indicado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, de quem é primo, por sinal, né? O que acontece, gente? O André Mendonça, a indicação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, ele tem essa prerrogativa. Na terça-feira, dia 13, oficializou a indicação do André Mendonça para essa vaga. O ato foi, inclusive, publicado no Diário Oficial da União, como deve ser feito. Só que não basta perdão, a indicação do presidente para que o cargo seja ocupado. O postulante deve passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E o que acontece? Vai à votação no plenário do Senado e o nome precisa ser aprovado por maioria absoluta. São 81 senadores, portanto, 41 votos, pelo menos é o que necessita para ter o seu nome ratificado. Para discutir sobre essa indicação, nós recebemos dois convidados aqui: Eduardo Green, cientista político da FGV, e também Luiz Augusto Zamuner. Eu vou até perguntar aqui com maior assertividade a pronúncia do seu sobrenome, vice-presidente da Associação Nacional dos Advogados da União. Bom, a primeira pergunta, nós vamos fazer aqui esse bate-bola, nós vamos ouvir os dois lados desse assunto, sobre essa questão. Em primeiro lugar, sobre a indicação, obviamente, que o presidente fez. Ele, há algum tempo, já vinha dizendo que desejava, é a palavra que foi muito reverberada, né, nos últimos tempos, alguém terrivelmente evangélico para ocupar uma cadeira no STF, lembrando, inclusive, que o André Mendonça ele tem em seu berço, não é, a Igreja Presbiteriana, da qual ele é, inclusive, membro ativo, não é, dentro da Igreja, e seria esse perfil que o Bolsonaro gostaria de ter, o presidente, dentro do STF. Pergunto ao Eduardo se André Mendonça tem, de fato, esse perfil, se ele bate com essa questão de ser terrivelmente evangélico, aquilo que o presidente preconiza, e depois quero ouvir também o Luiz Augusto sobre isso. Não, seguramente o indicado, o advogado-geral da União, André Mendonça, preenche todos esses requisitos. Ele é realmente muito vinculado a uma determinada filiação religiosa, nesse caso, como você bem lembrou, pastor da Igreja Presbiteriana, não faz questão de esconder essa sua preferência religiosa e, do ponto de vista da sua escolha individual, aí não reside nenhum problema, porque essa é uma decisão de foro íntimo. O Estado moderno, desde que ele foi consolidado, preserva essa questão como uma escolha individual, desde que ela não venha interferir nas decisões que têm um impacto público sobre toda a sociedade, que não necessariamente tem a mesma vinculação ou filiação religiosa, ou eventualmente compartilha dos mesmos valores que quem quer que seja que ocupe um cargo público venha a exercer. Ou seja, as preferências individuais, colocadas de outra maneira, elas não podem se sobrepor ou ter mais relevância do que aquela que é a decisão que o ocupante de qualquer cargo público venha a tomar como decisão, tendo por referência as regras do Estado laico, que nesse caso a nossa maior referência é a Constituição Federal. Então, partindo dessa premissa, essa sua pergunta, sim, o presidente Bolsonaro foi coerente com o seu discurso, que ele colocou em público desde que assumiu a presidência, de que ele faria todo o esforço para indicar um candidato do STF terrivelmente evangélico, alinhado com a sua visão mais conservadora naquilo que ficou conhecido no Brasil como uma pauta de costumes envolvendo valores de defesa da família, valores de defesa da religião, valores em defesa da fé, para tomar aqui alguns exemplos. Então, nesse sentido, a indicação ela está alinhada, sobretudo com o interesse do presidente Bolsonaro de passar uma mensagem clara para apoiadores vinculados a vários grupos das chamadas igrejas evangélicas ou protestantes, com os quais
o presidente Bolsonaro teve um apoio significativo na eleição de 2018 e, claramente, esse movimento agora busca reorganizar a tropa, vamos dizer assim, já pensando na reeleição de 2022, porque Bolsonaro claramente é um candidato que vai disputar o pleito novamente no ano que vem. Pois é, agora eu quero ouvir você, meu caro Luiz. Olha, muito obrigado. A associação, os advogados da União agradecem essa oportunidade exatamente para a gente poder apresentar o André Mendonça, assim, o que não é conhecido do público em geral, pois acabou ficando essa imagem assim do terrivelmente evangélico. Realmente, ele pode ser considerado terrivelmente evangélico, né, usando o terrível como algo assim um superlativo, por ser pastor, mas ele é muito mais que isso. Assim, as pessoas que o conhecem, as pessoas que já trabalharam com ele, as pessoas que são dirigidas por ele, sabem que ele passa muito disso. Além disso, ele tem, por exemplo, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Salamanca, que é uma instituição centenária, antiga, de 1218. Foi agraciado com a tese dele de doutorado, tem cerca de 700 páginas, foi agraciada com a Laurea Máxima, ou seja, uma nota máxima da máxima, e o orientador dele é um dos maiores nomes do combate à corrupção mundialmente. Ele foi diretor da escola da AGU, ele foi corregedor-geral, antes de ser advogado-geral, inaugurou o DPP, esteve envolvido em várias ações contra a corrupção. Ele é um nome muito forte, assim, contra a corrupção. Todas as pessoas que querem um Brasil mais honesto, todos aqueles que querem, assim, um combate mais duro à corrupção, busquem conhecer quem é André Mendonça, porque ele não é simplesmente o terrivelmente evangélico, não é simplesmente o pastor, não, ele é oriundo de uma carreira, passou por um concurso bem rigoroso, que é o de advogado da União, tem uma experiência vasta, antes foi advogado da Petrobras, tem uma história de vida linda, que tive, assim, a oportunidade de conhecer, né, quando ele contou, né, quando recebeu a medalha de Brás Cubas, em Santos. Então, sinceramente, assim, ele é muito mais do que terrivelmente evangélico, ele transpassa isso, assim, ele é terrivelmente técnico, terrivelmente preparado, terrivelmente justo. Ele mesmo já disse que no Supremo a Bíblia do STF é a Constituição Federal, ou seja, ele vai se pautar dessa maneira, seguindo a Constituição, deixando um pouco de lado as convicções pessoais, tão somente os valores cristãos, na verdade, de honestidade, que esperamos de qualquer candidato, né, ao Supremo, a qualquer carreira pública, é o que ele vai levar para lá em relação ao terrivelmente evangélico, mas ele acima de tudo, ele é terrivelmente preparado e terrivelmente humano. Agora, em relação A esses próximos passos que devem ser dados justamente para a indicação, a sabatina, enfim, o André Mendonça tem sido visto, ele está passando pelo Senado, pelos gabinetes, enfim, buscando apoio para a aprovação do seu nome, mas como é que é tida essa recepção justamente da classe política, a qual ele será submetido a essa sabatina, bem como também aos próprios pares do STF, se for alçado justamente ao cargo. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, Eduardo, como foi recebida, né? Como é que você vê dentro dessa classe, né? Tanto dos colegas do STF, né? Que podem ser seus futuros colegas, bem como dos senadores que deverão sabatiná-lo. Fernando, eu acho que aí há uma questão importante. No STF, eu começaria meu comentário tomando como exemplo o inquérito que foi aberto há um tempo atrás pelo ministro Alexandre de Moraes contra as fake news e agora foi transformada no inquérito contra as organizações criminosas que vêm atuando no sentido da fragilização da democracia. Por que eu começo por aqui e acho que esse é um elemento que me faz ter uma opinião contrária à indicação do advogado-geral da União, André Mendonça? Porque o André Mendonça, se indicado para o STF, ele ocupará e sentará ao lado de outros ministros
que tem atuado fortemente pela defesa da democracia. Quando o atual postulante ao cargo, na condição de ministro da Justiça, ele deixou muitas dúvidas sobre efetivamente o seu comprometimento com a democracia. Eu tomo aqui 2 exemplos que são, de certa maneira, assustadores, como foi, por exemplo, o inquérito secreto dos chamados pessoas consideradas antifascistas, sobretudo jornalistas, colegas seus, né, por serem críticos ao governo Bolsonaro. Isso é um atentado contra a liberdade de expressão, e foi vindo de um ministro da Justiça, então chega a ser algo difícil de explicar, né, porque o ministro da Justiça tem que defender a Constituição, sobretudo, e a liberdade de expressão está consagrada na nossa Constituição. O segundo exemplo foi o uso daquele entulho autoritário que ainda sobreviveu do período do regime militar, a Lei de Segurança Nacional, no sentido de intimidar pessoas que criticassem o presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, eu acho que, se de um lado o André Mendonça ele tem, de fato, uma interlocução muito grande com os ministros do STF, pela longa carreira, como o doutor Luiz Gustavo falou, no serviço público, já atuou na Advocacia Geral da União, inclusive em outros governos, já atuou na Controladoria Geral da União, então ele tem um conhecimento, ele tem trânsito junto aos ministros, desse ponto de vista, talvez até maior do que o primeiro indicado do presidente Bolsonaro, que é o ministro Cássio Nunes Marques. Então, não acho que aí haveria o problema. O problema reside, talvez as resistências residam exatamente nessa contradição. Estará sentado na cadeira do STF, ao lado de ministros que têm buscado compreender o que tem acontecido nesses movimentos antidemocráticos no Brasil, um outro ministro que estava defendendo exatamente o oposto, que era o entulho autoritário, que era uma lista de pessoas que criticavam o governo. Então, acho que aí reside uma questão de difícil solução. Talvez colocando em outras palavras, quem é o André Mendonça que assumirá o cargo de ministro? É aquele que diz que tem a Constituição como a sua Bíblia, ou é aquele que alguns meses atrás esteve no plenário do STF usando a Bíblia na mão para defender liberdade de culto no meio da pandemia, no sentido de buscar defender que governadores e prefeitos não tinham autonomia para decretar o fechamento de cultos e de igrejas, foi lá defender esta medida. Então, isso suscita muitas dúvidas quanto à neutralidade da tomada de posição que o ministro do STF precisa ter. Rigorosamente, ele precisa ter. Como a própria imagem da justiça, ela é cega. E os movimentos anteriores do advogado-geral da União, agora postulante ao cargo de ministro do STF, deixaram muitas dúvidas quanto realmente o seu compromisso com a democracia, com a Constituição e com aquilo que é fundamental, sobretudo porque num momento conflituoso como o Brasil vem passando, nós haveremos de ter um aumento do ativismo do Supremo Tribunal Federal para defender questões de contencioso político, federativo, de questões que envolvem disputas entre os entes federativos, de temas que envolvem a relação da sociedade com o atual governo, questões que envolvem a relação do governo com o Congresso Federal. Então, nesse sentido, se de um lado a indicação é bem recebida, por outro lado, respondendo a sua pergunta agora, então, a partir desses exemplos, para fundamentar meu argumento, é que a gente nota que há uma resistência que não é pequena no Senado Federal, a indicação do nome do André Mendonça, bem como também ela não é absolutamente consensual dentro do STF. E eu quero crer que é este o comportamento contraditório do postulante ao cargo, André Mendonça, que faz surgir essas dúvidas, quando seria muito razoável que houvesse um consenso maior, porque, afinal de contas, nós estamos falando de alguém que, se assumir a cadeira de ministro do STF, ficará lá por aproximadamente 27 anos. Então, não é pouca coisa a indicação que está em jogo neste momento. Meu caro Luiz Augusto. Bem, eu vou pedir permissão para, como foram tratados 3 fatos distintos, claro, para fazer uma explicação relativa a cada um
E, antes de tudo, dizer que, assim, a questão do Senado e do STF também existe muito de conjectura, de também, assim, especulação, né? De concreto, nós temos que o ministro Marco Aurélio recentemente elogiou a indicação do André Mendonça. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a questão dos inquéritos, né, os chamados inquéritos, houve uma desinformação quanto aos atos antifascistas daquela lista. Aquilo, na verdade, no Ministério da Justiça, primeiro que não tinha, assim, uma ingerência direta do ministro André Mendonça, então ministro da Justiça, é algo de praxe da ABIN, e ela não tem nem sequer caráter investigativo. Na realidade, o que funciona aquilo lá? São, assim, alguns elementos relacionados, assim, que visa inibir algum problema maior de segurança pública. É uma peça informativa que vai para comandos da polícia, por exemplo, para eles terem uma ideia de como posicionar batalhão de choque, porque dependendo da pessoa que estiver chamando uma manifestação, pode gerar, assim, uma multidão, outras nem tanto. Temos a questão, por exemplo, de, assim, tem policiais ali, alguns policiais que são contrários ao governo. Talvez não valha a pena, né, assim, colocá-los ali numa manifestação contra o governo ou a favor, que seja. É exatamente uma peça orientativa, na verdade, para orientar os comandos. Não tem, assim, não tem um caráter investigativo, não tem caráter probatório, não é utilizado em processo. Foi, na verdade, uma desinformação, esse tipo, que circulou, no sentido que haveria, assim, como se fosse um inquérito sigiloso investigando opositores. Não foi isso. Quanto ao tema das representações, né, contra opositores, ou contra palavras, por crimes contra a honra, esse é um procedimento legal, está previsto na própria lei penal. Já ocorreu outras vezes, assim, porque o ministro da Justiça tem essa função. Quando o presidente da República se sente ofendido, ele aciona o próprio ministro da Justiça, que é quem vai dar andamento, vai pedir a representação, que vai ser apurada pela Justiça, vai ser passado pelo crivo do Judiciário, mas esse é o mecanismo pelo qual o presidente da República, se sentindo ofendido, aciona. Então, ele atua, na verdade, o ministro da Justiça como um longa-manos, como se diz. Não é um ato, assim, deliberado, não necessariamente um ato deliberado da vontade do ministro. Tivemos um evento faz anos, assim, que o ministro da Saúde, salvo engano, ele quebraram um ovo nele, assim, né, como uma forma de protesto, e foi isso que... E teve exatamente o mesmo procedimento. Era a época do Fernando Henrique, ele pediu para o ministro da Justiça representar. Então, é só uma condição de procedibilidade, na verdade. Não há essa conotação. E, por fim, falando da questão, né, já adentrando a pandemia, da fala em relação aos cultos, nós temos que ver que a advocacia, no geral, a advocacia pública, a advocacia privada, ela é um pilar da democracia, porque é o direito de, perante o poder que tem... o poder de decidir, né, com definitividade, os rumos, né, da sociedade, a resolução final de uma questão, nós falamos por meio de advogados. E o advogado ali está externando uma determinada vertente de pensamento. Podemos pensar, por exemplo, que isso, eu discordo. Exatamente a dialética da advocacia é essa, pontos discordantes que são submetidos a uma autoridade que vai dar essa decisão final de maneira imparcial, que é o papel daí que o André Mendonça estaria no Supremo, ele estaria lá imparcial, mas enquanto advogado, há uma parcialidade, ele representa a vontade de alguma parcela da sociedade. Vamos pensar assim mais a fundo, nós vamos censurar o que pode ser dito na defesa de uma tese? Esse, assim, o país democrático que queremos? Ele não pode sequer, nós vamos censurar a fala pela maneira como ele defendeu uma tese, porque simplesmente nós, assim, discordamos? E agora, quem teria, assim, e quem vai ser, assim, eleito para dizer o que pode ser dito, o que pode ser defendido e como pode ser defendido?
Essa é a questão. Ele estava ali defendendo uma parcela da comunidade de evangélicos. É possível, no universo de milhões de brasileiros, será que não temos, errado ou não, não vou fazer juízo de valor se estão errados ou não, mas podemos dizer que não temos sequer uma pessoa, não temos uma parcela considerável da população evangélica que está, de fato, assim, disposta a correr um risco de vida para ir ao culto, que às vezes passa a semana inteira em transporte público lotado, se expõe totalmente, daí no final de semana, quando quer, assim, pelo menos ter um contato maior com a sua comunidade evangélica, ou com o seu Deus, com o seu credo, né? Não só os evangélicos, mas aí incluímos católicos, participar de um culto que entende importante, que às vezes até melhora a questão psicológica, porque o abalo psicológico, ele é imunossupressor e acaba até deixando mais tendente ao Covid-19. Então, essas pessoas que a semana inteira se expuseram de forma impactante ao vírus, em transporte coletivo, lotado, no trabalho, no final de semana, numa igreja, cumprindo regras de segurança, com espaçamento, ou com todas as medidas, álcool em gel, da maneira que for, essa pessoa que está disposta a correr esse risco, eventualmente, ela não merece nem voz. Não estou dizendo se ela está certa ou se está errada, mas ela não tem nem direito de tentar mostrar que está certa, é um direito que antecede. Então, a questão, acho que, assim, ele está sendo julgado por defender uma tese e representando uma parcela da sociedade. Ele não dá para, com isso, colocá-lo como uma pessoa parcial e que vai julgar com a Bíblia debaixo do braço no Supremo. Então, é relacionado à própria democracia isso. As pessoas terem o direito de falar, ainda que seja algo discordante, ainda que esteja errado, mas pelo menos ter o direito de falar. Eu encerro a fala quanto a isso. Muito bem. Eu gostaria muito de agradecer a ambos, porque infelizmente o nosso tempo é curto, mas já deixo o convite para que voltem aqui à Jovem Pan nos próximos períodos que tivermos assuntos relacionados a isso, porque temos que expor sempre os lados, as divergências, as congruências e o público que analisa quem tem razão. Eu gostaria muito de agradecer ao Eduardo Green, cientista político da FGV, ao Luiz Augusto Zamuner, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Advogados da União. Muito obrigado pela generosidade de ambos em nos receber e voltem sempre. Muito obrigado. Quem tem razão?